Olá, ouvinte da Paiquerê 91,7. Uma ótima tarde a toda Londrina e região. Eu, Cris Magaldes, estarei com você aqui todos os sábados, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje é a nossa segunda edição e eu conto com a sua audiência para falarmos sobre vários temas do universo feminino. Bom, quem já não ouviu falar tomar água com limão em jejum, comer só proteína, tomar água com berinjela, chá disso, chá daquilo, fazer jejum intermitente emagrece. Bom, a gente não sabe realmente se tudo isso é realmente algo efetivo que emagrece. Então, por isso, eu chamei alguém que entende muito desse assunto para nos contar o que realmente resolve. A doutora Renata Vasconcelos tem 42 anos, casada com Luiz Antônio há 19 anos, mãe de 3 filhos, sendo um de coração de 24 anos e outros 2 filhos de 9 e 4 anos. Formada em estética e biomedicina, pós-graduada em estética facial, corporal e acupuntura, com mais de 18 anos de experiência em emagrecimento. Nossa, que apresentação, né? Não poderia ser alguém melhor do que ela para estar hoje aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Olá, doutora Renata. Boa tarde. Obrigada por aceitar o meu convite e é um grande prazer recebê-la aqui. Oi, Cris. Boa tarde para todos os ouvintes. Que delícia esse convite, falar desse tema que eu amo tanto, que é qual é a melhor forma de se emagrecer e realmente resolver essa questão de ganha peso, perde peso, que faz com que tantas pessoas, muitas vezes, vão inclusive para milagres, que não são tão milagrosos desse jeito e acabam muitas vezes colocando a própria saúde em risco. Então, eu venho aqui com muita alegria mesmo para a gente conversar sobre esse tema que é, de fato, a minha paixão. Bom, doutora, esse assunto é algo que a maioria das mulheres tem interesse, que é o emagrecimento, né? Então, eu convidei você para esse programa justamente para a gente trazer informação sobre tudo que as mulheres precisam saber sobre emagrecimento. Então, eu acredito que tem muitas perguntas aqui que vai esclarecer sobre como emagrecer definitivamente, né? Porque tem tantas receitas milagrosas e que muitas vezes a gente sabe que não funciona. Para começar, existe mesmo esse fato de metabolismo lento e por esse motivo muitas mulheres não emagrecem? Existe sim, Cris. Nós somos um todo. Então, quando a gente pensa que estamos com o metabolismo lento, com certeza todas as escolhas do dia a dia fazem com que as nossas células trabalhem de uma forma menos produtiva como deveria ser. Não podemos, muitas vezes o metabolismo realmente está lento por uma questão hormonal e uma combinação de vários fatores. Mas em outras vezes a gente perdeu a funcionalidade das nossas células, que elas estão um pouco mais devagar no processo todo metabólico. Então, a captação dos nutrientes fica comprometida, da mesma forma que a eliminação das toxinas, de todos os resíduos daquilo que a gente realmente come, que vai ficando acumulado. O que faz com que isso seja mais eliminado ou mais concentrado no nosso metabolismo é um conjunto de escolhas e uma forma de se viver a vida, sabe? Uhum. Quando a gente pensa vamos pensar nas dietas. Quando você me apresentou, você logo foi dizendo, né? Dietas inúmeras, com nomes diferentes, que fazem com que as pessoas saiam da sua rotina alimentar e muitas vezes tenham uma restrição alimentar muito grande. Uhum. Eu, com toda a minha experiência na área de emagrecimento, eu já nem gosto do tema dieta. Porque eu acredito que o metabolismo, para funcionar naturalmente, e aí eu não estou falando do metabolismo acelerado, mas eu quero que ele trabalhe da forma com que ele nasceu para funcionar. Eu preciso que ele esteja bem nutrido. E quando a gente pensa no termo dieta, parece que é algo tão restritivo. E muitas vezes, de fato, é. E esse é um dos grandes segredos de por que as pessoas perdem peso naquela dieta, porque realmente faltam tantos nutrientes. O aporte do metabolismo ele é tão reduzido que a pessoa
perde massa gorda e perde massa magra. Saindo do processo de regime, o que acontece? O metabolismo entende assim, meu Deus, eu estou com muito déficit, falta muita energia para o meu metabolismo, faltam muitos nutrientes, o que é diferente. Porque para o nosso organismo, fonte de energia é gordura, então a gente acumula justamente porque faz parte do nosso processo vital. Agora, a fonte de nutrição são nutrientes que muitas das dietas restritivas acaba se faltando. Então, fica a minha dica que é muito importante olhar bem para o todo de uma dieta. Porque quanto mais restritiva ela for, e aí a gente pode pensar até nos jejum intermitente, que a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, existe uma probabilidade grande de que o nosso metabolismo, isso por uma função fisiológica, da forma mesmo que a gente nasceu para funcionar, ele vai ficando mais lento. E ele vai absorver muito mais do pouco que a gente come. Nossa. É muito comum, Cris, eu ver, né, no dia a dia clínico, as pessoas falarem, doutora, eu nem como tanto. E quando realmente a pessoa vai pontuando todas as refeições, a gente vê que nem tem muitos excessos. Mas esse metabolismo, ele está tão inflamado, ele foi tão prejudicado por N fatores de dieta, de consumo de algumas drogas, inclusive, para a eliminação desse depósito de energia, dessa gordura em excesso no corpo, que faz com que o organismo ele fique tão debilitado que ele acaba absorvendo tudo do que a gente come. E se tornando cada vez mais lento, né? Cada vez mais deficiente e absorvendo mais de tudo que a gente come. Eu vou falar por mim, né? Porque eu também sou mulher e já fiz várias dietas. E aí eu emagreço e depois eu volto tudo de novo. E por que isso acontece, doutora? Quando nós pensamos no emagrecimento, Cris, a alimentação é um fator muito importante. Mas não somos só o que comemos. Isso precisa ser respeitado no processo de emagrecimento. Somos o que vivemos, ou seja, as histórias que carregamos e os sentimentos que sentimos. Quando a gente vai pensar em um processo de emagrecimento que realmente resolva todo esse excesso de peso que a pessoa sempre teve ao longo da vida, a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Por exemplo, nós estamos agora aqui gravando, falando desse assunto, e qual mulher não gosta, não fala que quer perder 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, enfim. A gente sempre quer melhorar. E nós estamos debatendo sobre esse tema tão gostoso ao redor de uma mesa. Sim. E na nossa vida, muitas coisas acontecem ao redor de uma mesa, inclusive os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E quando nós vamos pensar num processo de emagrecimento para que ele seja efetivo, a gente precisa entender como são todas as ações dessa pessoa, esse relacionamento dela com ela mesma no dia a dia e não só com o que ela come. Nutricionalmente falando, ou seja, não é só o que a gente come, é o que a gente é ao todo. E é por essa razão que as pessoas não conseguem se manter em uma alimentação saudável que faça com que ela perca o peso e tenha sempre o corpo dos seus sonhos, o peso ideal e que não fique nessa balança. Sobe, desce, sobe, desce. E até aproveitando esse gancho, o que eu percebo, tem muitas dietas muito restritivas e são realmente milagrosas. Eu já vivi isso também, de fazer dietas restritivas, emagrecer muito, mas a gente sabe que toda restrição, ela tem uma consequência. Eu, por exemplo, desenvolvi a síndrome do intestino irritável. Olha, né? Isso! Por uma dieta extremamente restritiva. Eu perdi 14 quilos, né, em pouco tempo, em 1 mês e meio. Mas depois eu tive problemas de saúde. Foi por isso também que eu te convidei aqui, porque é algo que eu vivi. Eu sei que muitas mulheres têm dúvidas em relação a isso, né? Então, eu queria que você explicasse. Por que isso acontece? Vale a pena? Ou é algum tipo de dieta que realmente não vale a pena fazer? Porque pode acontecer isso que aconteceu comigo, ou até outros problemas de saúde? Cris,
quando a gente vai pensar num processo de emagrecimento de uma forma bem efetiva, nós precisamos pensar que a alimentação importa, né? Como eu disse anteriormente, mas ela não é o fundamental. Então, entender qual é o aporte diário, o que está se entrando realmente, né? E aí eu não penso numa forma restritiva, eu penso em uma alimentação que não seja inflamatória. Eu gosto de dizer o termo descasque mais e desembale menos. Tudo aquilo que foi quimicamente trabalhado, os processos de embutido, faz com que o nosso organismo inflame. E quando a gente pensa em emagrecimento, ele acaba fazendo com que demore mais no processo de emagrecimento. Então, ter uma alimentação gostosa, saudável, sem tanta restrição, mas com boas escolhas. Eu nunca mais posso comer fora. Não, você pode. Eu nunca mais posso tomar uma bebida, ter um momento social. Sim, você pode. Mas nós precisamos entender qual é a quantidade ideal. E para isso, Cris, a gente faz toda uma análise de qual é o peso ideal, a altura, quanto ela gostaria de perder, qual é esse estilo de vida. O excesso de peso para nós, para o nosso metabolismo, isso enquanto biomédica, fisiologicamente falando, nosso organismo entende que a gordura ela é essencial como fonte de energia. Eu sempre digo para as minhas pacientes que muito de nós evoluiu com o tempo, mas existe uma partezinha lá no nosso cérebro que ela continua como dos homens das cavernas, e eu posso te provar essa minha fala. Pense, e todo mundo que está em casa ouvindo, pense naquele prato que você adora comer. E faz um tempão que você não se saboreia com ele. Quando a gente vê, na maioria das vezes, a vontade não é comer uma fatia. Você come um pouquinho, e aí você quer comer mais, e você quer comer mais. Em alguns casos, dependendo aí da questão comportamental e emocional, a pessoa come tudo. Sim. Isso é uma reação ainda muito primitiva. Lá o homem das cavernas, quando ele conseguia encontrar a sua caça, ele não tinha como armazenar, ele não tinha como fazer depois. Então, o que acontecia? Ele comia toda a sua caça. E o metabolismo dele guardava esse excesso como fonte de energia para que ele sobrevivesse até a outra caça. Isso ainda acontece fisiologicamente no nosso metabolismo. Só que qual é que é a diferença entre ele e nós? Nós armazenamos, tem padaria do lado, tem mercado próximo, a gente cozinha de novo. Mas essa parte do nosso cérebro, ela ainda não entende. E é por isso que, quando vamos pensar no emagrecimento, para que realmente ele seja efetivo, nós precisamos nos atentar a tudo que está envolvido nessa pessoa. Não é simplesmente o que ela come que faz com que ela vai chegar no peso ideal e manter, mas sim a forma com que ela conduz o seu dia a dia, a forma com que ela se entende, quais sentimentos ela anda comendo, né? Porque assim a pessoa vai ter esse autocontrole de que sim, eu posso comer aquele alimento que eu tanto gosto, feito que lembra a minha avó, ou até mesmo feito pelas mãos da minha avó. A dieta saudável é aquela que ela não te restringe de viver aquilo que emocionalmente te faz bem, mas é aquela que faz você entender os seus pontos fortes e fracos e, inclusive, e mais importante do que tudo, entender os limites na hora da alimentação. Sim. É interessante tudo isso. Claro, tem essas questões de pessoas que acabam se alimentando de forma errada, tendo hábitos, várias situações. Mas tem também as situações das mulheres que engravidaram e durante a gravidez elas adquiriram um certo peso, né? E depois não conseguiram emagrecer, ou às vezes ficou com o corpo mais flácido, né? Então, para aquela gordura também, não, porque às vezes a mulher não tá com aquele excesso de peso, mas às vezes ela tá com uma pequena gordura localizada na barriga por conta da gravidez. Tem algum jeito de melhorar isso? Ou ela tem que recorrer a processos cirúrgicos como uma plástica?
Eu tenho, assim, a certeza absoluta, com muita propriedade, eu digo, com todo o meu tempo de experiência, que a cirurgia plástica, ela é fundamental em 10, 15% dos casos que realmente elas acontecem. Porque a estética, né, não é à toa que é um dos mercados que mais cresce. Todos os anos a gente vê falar na TV, a gente vê sempre, né, tá entre um dos recordes de faturamento mundial. É justamente por conta dessa preocupação. Então, formas de se melhorar sem procedimento cirúrgico existem inúmeras. E a que é mais indicada para cada pessoa, para cada recém-mãe, é aquilo que mais entrega o resultado de acordo com a queixa que ela tem. Então, eu tenho uma gordura localizada porque eu ganhei na minha gestação 20 quilos, eu perdi agora, já perdi menos 23, estou inclusive mais magra do que antes. Mas a minha circunferência abdominal ainda está maior, eu tive estria, está extremamente flácido, eu me olho no espelho e não gosto. Eu ouço isso com frequência. Deve ouvir todos os dias. Ouço muito isso com frequência. Nosso corpo muda. Sim. Na gestação, por uma questão hormonal, né? Todo o metabolismo, nós falamos lá no começo de metabolismo, Sim. no processo de gestação, no momento que, né, que a mulher tem o seu bebê ali na fase do puerpério. Muitas mudanças hormonais acontecem e faz com que o corpo às vezes muda um pouco. A estética está aí para resolver essas questões. Né? Temos tratamentos incríveis. Hoje temos tratamentos com injetáveis, equipamentos de última geração. Mas o que melhor vai entregar o resultado é aquilo que, de acordo com a experiência profissional, atender a realidade daquela mãe, obedecendo, é claro, as suas queixas, né, o resultado que ela deseja, mas respeitando tudo aquilo que de fato vai fazer com que ela tenha o resultado. O que eu sempre digo para as minhas pacientes, Cris, é que nem sempre o mais caro é o que é melhor. O melhor é aquele pensado de uma forma individual para cada caso e que respeite tudo. Não adianta eu pegar a melhor técnica mais cara, que está em alta em todas as mídias para gordura localizada e trabalhar de uma forma isolada num abdômen que tem gordura localizada, mas que também tem flacidez, mas que também tem estria. Sim. Porque a paciente ela vai demandar um recurso maior, porque é claro que tudo tem o seu custo, e não vai sair ainda satisfeita. Entendi. Ou seja, a gente precisa se atentar muito, busque informação, investigue a sua queixa e atente-se à experiência, né, do profissional que vai te atender, a ponto de que você se sinta segura. Sim. E não escolha pelo mais caro, pensando que o mais caro é o melhor. A solução, né? Pode ser que seja a sua única solução. Pode ser que, inclusive, a solução seja uma cirurgia plástica. Mas eu antes de posso tomar essa decisão, assegurar que tem muitos recursos que antecedem a isso. Que você vai lá, você faz, volta para casa e pode continuar amamentando. Sim. Pode continuar com a vida normal. Sim. Bom, o nosso papo tá incrível. Eu estou amando e tenho certeza que quem está em casa também. Mas a gente vai para um intervalo rapidinho e já retornamos com mais perguntas para a doutora Renata, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre emagrecimento. Já a gente volta. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldi e estou recebendo hoje a doutora Renata Vasconcelos. Estamos num bate-papo aqui muito gostoso sobre emagrecimento. E tem muitas coisas legais que a gente quer perguntar para a doutora Renata, esclarecendo todas as dúvidas aí de quem está nos ouvindo, que as mulheres têm uma grande curiosidade, né, do que funciona no processo de emagrecimento. Cris, daria para ficarmos horas falando sobre esse assunto, né? Com certeza. Muito bom. Bom, doutora Renata, uma coisa que a gente sempre escuta, e eu queria que você me dissesse se isso é verdade mesmo. A menopausa é um fator que dificulta o processo de emagrecimento? Alterações hormonais são fatores que fazem com que o nosso metabolismo funcione de uma forma diferente.
E toda vez que a gente começa a funcionar diferente, o nosso organismo entende, como a gente já falou no bloco anterior, que a gordura é fonte de energia. Então, ele vai ter mais dificuldade em liberar essa gordura que está ali acumulada. Porque ele entende que ali dentro daquele metabolismo tem algo de novo acontecendo, algo diferente. E pode ser que precisemos de mais energia. Então, ele vai essa eliminação de gordura e toxina vai sim ser um pouco mais dificultada. Em alguns casos, mais, em outros menos. Isso vai depender o quê? Do quanto inflamado está esse corpo no momento em que os hormônios começam a alterar no momento da entrada da menopausa. Como são os hábitos de vida dessa mulher. Eu atendo mulheres que estão entrando na menopausa ou que até já passaram pelo processo, estão menopausadas e que não perceberam. Porque é um ritmo de vida um pouco mais acelerado, é uma mulher que cuida muito do seu bem-estar, um metabolismo realmente equilibrado, que acaba não fazendo esse acúmulo maior, ou não acumulando mais, mas tendo essa dificuldade de eliminar. Em alguns casos é necessário fazer uma reposição hormonal para que efetivamente consiga melhores resultados no processo de emagrecimento? Em alguns casos, sim. Mas daí é bom verificar bem com toda a equipe médica que está acompanhando ali nesse momento, porque algumas mulheres elas passam realmente por sintomas que são tão desagradáveis que acabam prejudicando outros fatores daquele corpo. Às vezes nem é o emagrecimento, né? Às vezes são outras questões. E aí isso precisa... Tudo que a gente vive na nossa vida, a gente precisa passar pelo processo da forma mais confortável possível. Eu gosto muito de tudo que é natural. Eu ainda não entrei no processo de menopausa, acredito que isso deva acontecer na minha vida em breve, né? Mas eu já me preparo para ele. Porque eu sei que se o meu metabolismo, se o meu organismo estiver funcionando reguladinho, eu vou passar pelo processo, sendo ele menos doloroso e menos traumático. Sim. Então, o nosso cuidado diário é muito importante. O pequeno bem feito todos os dias é o que vai fazer com que, quando a gente entra na menopausa, quando a gente engravide, depois que teve um filho, estou falando todas de alterações hormonais. Quando a gente tem uma mudança de emprego ou quando a gente perde um ente querido, olha só, já levei para um âmbito um pouco mais comportamental, mais emocional. Tudo quando provoca alguma alteração dentro de nós, hormonal, sentimental, comportamental, o nosso organismo ele sempre vai pensar assim: vou precisar de mais energia para passar por esse processo. Sim. Então, sempre quando a gente se antecede e tem uma vida mais harmônica, quando no dia a dia o básico está sendo bem feito, você não vai ter acúmulo, você não vai ter excesso, você não vai ter dificuldade de perder quando... vamos pensar, passamos pelo dengue, está em alta agora aqui na nossa cidade. Tive que tomar muito remédio anti-inflamatório, passei por todo esse processo de estresse inflamatório. Com isso, eu estou me sentindo muito inchada e demasiada. Em um metabolismo que ele é sempre bem cuidado, o processo de retorno ao natural vai ser muito mais rápido do que aquele metabolismo que já é encontrado de uma forma mais inflamada quando a dengue chega. Então, nós precisamos nos cuidar esse é o lado que eu mais gosto de trabalhar com o emagrecimento, Cris. Porque a gente pensa num formato só estético. Verdade. Mas é muito além. Quando a gente desinflama esse metabolismo, quando a gente muda a forma com que a pessoa se enxerga e o respeito que ela tem com ela mesma nas pequenas escolhas do dia a dia, a eliminação do peso vai ser uma consequência de um metabolismo muito mais saudável, de um estilo de vida muito melhor, de
uma profissional melhor no mercado de trabalho, de uma mãe muito mais calma em casa, de uma esposa muito mais presente, mais apaixonada no dia a dia, sabe? Estão ouvindo também, né, os maridos, como é importante estimular essas mulheres. É importante. A gente leva muito pro lado estético e esquece o quanto é importante o emagrecimento como um todo, né? Cris. Para essa pessoa se sentir melhor. A gente está falando de mulher, mas qualquer pessoa, né, que passa por esse processo de emagrecer acaba levando mais para a estética. Mas o fator saúde, ele é o primordial, ele é o principal. Todo excesso de peso, ele significa, fisiologicamente falando, que está entrando mais do que saindo. Toda vez que a gente tem retenção de gordura e toxina, a gente está trabalhando para que esse organismo fique mais inflamado. E aí eu vou abrir agora uma discussão aqui. Vamos falar sobre medicamentos que ajudam no processo de emagrecimento. Eles são incríveis para alguns casos, mas se eu pensar em um dipirona que eu vou tomar agora, ele vai ter um efeito no meu corpo. Eu pensei nele porque é um básico do dia a dia. Sim. Ele está, de alguma forma, lá dentro do meu corpo, agindo como uma droguinha, com a capacidade de que algum sensor do meu organismo faça com que eu não perceba alguma coisa. Uma dor de garganta, uma dor de cabeça. E olha que sério isso, né? Olha o quanto uma coisa pequenininha é sério. Então, assim, a gente está falando não só desses medicamentos que ajudam no processo de emagrecimento, mas a gente pode considerar também essas injeções que estão super na moda, que é a Saxenda e tem tantas outras, né? Que agora são várias. São muitas. Né? Elas competem entre si, né? Aquela Ozempic também, são as mais famosas, né? Elas ajudam nesse processo, mas a gente acaba não parando para pensar o que isso causa no nosso organismo. Ela fez com que, né, vamos pensar, o dipirona fez com que um sensor lá dentro de mim entendesse que eu não estou com dor de cabeça, até que, de fato, o fator com que causou a dor seja sanado. Sim. Um medicamento que faz com que a gente perca peso, ele vai fazer o quê? Trabalhar nosso nível de ansiedade, que às vezes é muito bom e em alguns casos ele é até importante. Porque dependendo do momento em que a pessoa está vivendo, ela precisa de algo que ajude ela a se ajustar no processo. Então, veja bem, eu não estou falando que os medicamentos são ruins, mas eles precisam ser muito bem conduzidos. Tomar porque se quer emagrecer unicamente nunca vai ser a melhor opção. E aí ele tira essa sua ansiedade e ele faz com que a pessoa não tenha fome. Só que vamos pensar lá no nosso cérebro, do homem das cavernas. O que ele está entendendo? Está entrando menos nutriente. Algo de errado está acontecendo. Sim. Pode ser que eu demore para caçar. Eu vou fazer o quê? Vou acumular quando eu tiver recurso. Sim. E é por essa razão que essas dietas milagrosas, que essas injeções, que medicamentos fazem, na grande maioria das vezes, com que a pessoa perde e volta. Sim. Porque ele deixou o seu metabolismo entendendo que vamos eliminar. Mas eliminando sem um equilíbrio, depois ele vai acumular tudo de novo. Sim. Na primeira oportunidade, tudo aquilo vai ser de novo mantido. E eu também já vivenciei isso, viu, doutora Renata? Por exemplo, eu fiz o uso da Saxenda, né, por um curto espaço de tempo, porque o fato, como eu falei no início do programa, eu desenvolvi a síndrome do intestino irritável por fazer dieta extremamente restritiva. Aí fui usar a Saxenda. O que acontece? Um organismo que já tem essa sensibilidade, eu fiquei pior. Por quê? Eu usei a Saxenda, meu intestino tem um problema de intestino, né? O intestino preso, ele ficou sem funcionar completamente. Né? Claro. Então, provavelmente você deve ouvir muito isso também na sua clínica, né? De pessoas que recorrem a esse tipo de tratamento, mas na verdade depois engorda tudo de novo, porque ele é uma droga, é uma química que vai estimular o seu cérebro para que você entenda que você está
né? Se sente sacio porque daí você não vai sentir fome, né? Então, ele dá uma falsa sensação. Exatamente. Mas depois, no final, quando você tira isso... Ele está dopando uma parte do seu metabolismo. Isso não é saudável. Porque uma você não droga. aprende a você abrir mão de certas coisas. Na primeira oportunidade, você vai comer de novo. Né? Eu tive casos de atendimentos na clínica de pessoas que não só fizeram uso de medicamentos para emagrecer, dietas extremamente restritivas, e aí é do A ao Z, né? Aquele trilhão de dietas. Porque quem tem problema com peso, parece que vai virando emocionalmente doente. Porque a pessoa ela só consegue focar naquilo. Eu preciso perder peso, preciso. E acaba levando o seu dia a dia, as suas escolhas. Entra num círculo vicioso. Num ciclo vicioso muito perigoso para o metabolismo. Que vai deixando cada vez mais adoecido. Cada vez mais sedento de agrupar recursos. De manter, de acumular toxinas e gordura para sobreviver. E a pessoa também se sente muito culpada, né? Porque você deve ouvir muito isso também na clínica. Parece que quanto mais ela precisa perder peso, mais difícil se torna. Aí as pessoas que estão em volta também cobram essa pessoa. Aí ela já estava falando que ela estava fazendo uma dieta dela, não teve resultado. Daí daqui a pouco a pessoa... mas você não estava de dieta? Aí aquilo se torna tudo um peso. E se tornando um peso, com certeza se torna mais difícil ainda, né? Às vezes a pessoa, ela inclusive desiste de si mesma. Porque ela fala, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou ser cobrada. Melhor me aceitar assim, eu gorda vou ser julgada. Isso é terrível. E também já atendi pessoas que passaram, inclusive, por cirurgia bariátrica. E perderam 30, 40, 60 quilos. E, de repente, me procuram porque... Engordaram tudo de novo. Engordaram tudo de novo. Sim. Ou seja, gente, não é usando medicamento, não é se mutilando, não é se sabotando, que você vai ter o corpo dos seus sonhos, o peso ideal. É importante se entender. Conhecer quem de fato, por exemplo, quem de fato é a Cris. O que fez com que qual foi o histórico dela com o seu corpo, com o seu peso até hoje? Como é os seus sentimentos, o seu comportamento no dia a dia? Como é a sua alimentação? Tudo tem peso importante. E aí, quando a gente melhorar esse seu nível de consciência com relação ao respeito com você mesmo, fica tudo tão fácil, tão saboroso durante o processo. E duradouro para o resto da vida. Sim. Então, inclusive eu queria te perguntar uma coisa, porque provavelmente você escuta muito isso, que para emagrecer tem que passar fome. É isso mesmo? Tem que passar fome para emagrecer? Não tem, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Não vou dizer o termo dieta, né? Porque, como eu já disse, eu não gosto desse termo, mas a alimentação para que nosso organismo elimine peso, elimine gordura, elimine toxina, ela precisa atender à necessidade de cada indivíduo. De acordo com a estatura, de acordo com a idade, cada pessoa tem uma quantidade ideal, uma combinação que atenda melhor às necessidades daquele corpo. Eu tenho pacientes que às vezes estão no processo de emagrecimento e falam, doutora, nossa, eu estou comendo muito. Eu até deixei tal lanche porque eu falei, eu não conseguia comer. Pensei, já comi demais por hoje, porque existe sim, Cris, isso que foi plantado na cabeça das pessoas, de que para emagrecer precisa passar fome. E quando a gente realmente mostra para a pessoa, olha só, para que você perca 5 quilos em 1 mês, 2 meses, isso vai diferenciar de acordo com idade, com fase hormonal, porque tudo tem que ser respeitado também, né? Com a urgência de cada pessoa. Quando a gente entrega o que ela deve comer no dia a dia, as pessoas ficam assustadas, falam, meu Deus! E possível ainda emagrecer comendo. Ter momentos de prazer. Sim. Quando você vai comer aquela torta da avó, o pão da mãe, vai sair para confraternizar com alguns amigos, é claro que quando a gente pensa em mudança
de comportamento, algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Por exemplo, toda semana eu saio de terça e sexta com os amigos para comer e beber. Talvez você tenha que diminuir isso. Sim. Mas o que vai te fazer emagrecer são as boas escolhas todos os dias. Bom, gente, tá muito interessante esse papo, tô adorando, tô aprendendo muita coisa hoje, tenho certeza que quem tá ouvindo também. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou Cris Magaldi e estou aqui com a minha convidada, Renata Vasconcelos, especialista em emagrecimento. Bom, doutora Renata, nós já falamos de tanta coisa, mas uma coisa que eu acho que muita gente também tem dúvida é sobre o jejum intermitente. Ele é uma alternativa eficaz para quem quer emagrecer ou não? Ele pode ser usado, mas não por todo mundo. Primeiro, por uma questão de saúde, e segundo, porque existem metabolismos que estão tão inflamados, com tanta sobrecarga de coisas ruins entrando todos os dias, como as escolhas alimentares, como sentimentos, como comportamento, estilo de vida, que se esse metabolismo ficar por um longo período sem alimentação, ele vai acumular muito mais gordura. Então, em alguns casos, sim, o jejum intermitente, de fato, a gente vê falar na TV, a gente vê na internet, né? Muitas pessoas, perdi X quilos. Mas existem aquelas pessoas que não perderam. Como tem também muitas que perdem e retomam. Porque o metabolismo, ele absorve de novo, ele acumula de novo, porque ele se sentiu agredido. O que melhor atende a pessoa ter o peso ideal é aquilo que respeita cada indivíduo, Cris. Porque se for uma dieta muito restritiva, não vai ser duradoura. Um jejum intermitente, que a pessoa não consiga manter para sempre, que não é indicado para ela, que foi um momento, uma situação casual. Pode até acontecer de ter redução de peso, mas você vai acumular tudo de novo. Da mesma forma que de medicamentos, a pessoa precisa... O que a gente precisa mudar, que é assim, eu acho que é o meu propósito nessa vida, é mudar essa forma com que as pessoas têm de que existe receita de bolo para trabalhar com o ser humano. Que existe uma forma específica que vai fazer com que a pessoa perca 5 quilos, uma outra forma específica que vai fazer com que ela perca 10 quilos, uma outra que vai fazer com que ela perca 15 quilos. Isso não existe. Cada indivíduo tem as suas particularidades, o resultado que ele quer só vai chegar quando existir um respeito a tudo aquilo que a pessoa já foi até hoje. E que a gente consiga agregar para o dia a dia, a partir de hoje, bons hábitos, boas escolhas, de forma a ser bem aceita e saudável. É só assim que a gente vai conseguir resolver, de fato, o problema da pessoa com o seu peso. Sim. A gente tem falado bastante até agora sobre a questão da alimentação, das escolhas, o fato até dessas outras alternativas aí de medicamentos, né, injetáveis e tudo mais. E sobre atividade física, é verdade que quem faz só atividade física, né, faz atividade física, mas não pensa na alimentação, ela não emagrece? É verdade isso? Depende muito. Existem pessoas que fazem atividade física, vamos pensar em atleta de alta performance. Mas esse atleta de alta performance, para que ele faça atividade física, ele precisa ter uma alimentação saudável. Com certeza, toda a parte nutricional dele está bem equipada. E aí ele não vai ter ganho de peso. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa correndo na rua, toda fininha, com aquela silhueta linda, um atleta de competição. A gente pensa, nossa, se eu correr como ela, eu vou perder peso. E aí começa a correr e não perde peso. Sim. Por quê? Não é só atividade física. É a alimentação, é o comportamento, é o seu sentimento. Não tem como, Cris. A gente vai e vai voltar sempre no mesmo ponto. Para cada pessoa
tem um desenho diferente de como é que ela vai ter o melhor peso. Mas a atividade física, ela é importante para todos os indivíduos. Não só para emagrecimento, né? Que as pessoas pensam em emagrecimento, mas a atividade física é importante para a saúde. É fundamental, né? Porque lembra que a gente falou lá atrás de o nosso metabolismo às vezes fica inflamado, fica um pouco lento. A atividade física vai fazer com que a gente equilibre o funcionamento do nosso metabolismo. Vai fazer com que os nossos hormônios eles sejam produzidos com mais efetividade. A gente vai chegar à saciedade no momento da alimentação de uma forma diferente, quem faz atividade física e quem não faz. Então, é muito importante estar em movimento. Qual o melhor exercício, doutora Renata? Aquele que te dá prazer e que acelere a sua respiração. Que acelere o seu batimento cardíaco. Não existe um exercício perfeito. É aquele que você vai fazer, que você vai ficar esperando o próximo dia de fazer de novo. Porque, de fato, te dá prazer. É importante. Quantos anos nós vamos viver? Nós vamos viver muito. É o que eu falo para minhas pacientes. Você precisa se movimentar para você ver os seus netos crescerem, para você brincar com seus netos. Verdade. Porque vamos viver muito. Como é que a gente vai chegar na nossa terceira idade? Se a gente hoje já não se movimenta. Se não cuidar, não chega, né? Existe ainda isso. Não chegar como, mas eu também não conseguir chegar. Não conseguir chegar. Né? Porque a gente tem visto até o fato a gente está falando bastante sobre emagrecimento, mas é pela qualidade de vida, né? Desse organismo ser um organismo saudável, pela questão hoje de pessoas mais jovens hoje falecendo com, né, ou tendo AVC, ou tendo um infarto, né? Então, é a questão da atividade física e uma alimentação saudável para ter realmente uma terceira idade com qualidade, né? O Cris, a gente vive numa sociedade que cobra tanto da gente, né? Que a gente tem que ser perfeito, que tem que estar com o corpo ideal, tem que ser um profissional perfeito. Vamos falar com as mulheres, né? Sim. Você tem que ser uma excelente mãe, você tem que ser uma esposa sempre pronta, você tem que ser uma excelente profissional, a sua casa tem que estar arrumada, a gente só tem. Mas, e quem é você para todas as suas obrigações? Precisamos entender, com muito respeito, que somos importantes no processo. Então, se cuidar, ter um tempo para nós é fundamental para que a gente seja bom em tudo que a gente precisa ser. E é exatamente o oposto do que tem acontecido. Sim, verdade. Porque a gente não tem tempo. Eu não consigo ir para academia, eu não consigo fazer um tratamento estético, eu não consigo ser acompanhada. Na minha consulta ginecológica, eu ouço isso, você acredita? Às vezes as pessoas falam, faz 4 anos que eu não vou na minha consulta ginecológica porque eu não tenho tempo. Mulher, pelo amor de Jesus Cristo. Se acontece alguma coisa com você e toda essa correria do seu dia a dia, como vai ficar? Sim. Você é importante, não é? Você tem que ser sua prioridade, né? Se a gente não entender que nós somos importantes no processo, as doenças da atualidade vão tomar conta de nós. E os nossos filhos, os nossos netos vão ser uma geração largada. Porque nós não vamos ter capacidade física nem emocional para entregar para eles aquilo que eles merecem. Sim. Então, nós precisamos muito, muito se respeitar. E a gente vê também, né, doutora Renata, que cada dia que passa por conta de todos esses fatores que a sociedade acabam impondo para a mulher, que ela precisa ser perfeita, né? Sim. Então, a mulher ela acaba não tendo tempo mesmo, porque ela tem que se dividir com tudo. Sim. E a gente percebe que quando a mulher ela começa a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, algumas coisas ela acaba perdendo o controle, principalmente as questões emocionais. Então, a gente tem visto que tem crescido muito a questão da depressão, Sim. de ansiedade, né? Esses problemas emocionais, eles crescem com esse estilo de vida da mulher e, consequentemente, isso também está dificultando o emagrecimento, não está? Com certeza está, com certeza.
Uma outra hora, Cris, a gente conversa, tem até um caso real para te contar, um caso pessoal meu, por conta de escolhas erradas. Eu falo que muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguns momentos para que a gente sirva de exemplo para ajudar outras pessoas. E foi o que aconteceu na minha vida. Uma outra situação, a gente fala sobre isso. Mas, se a mulher não tiver o controle sobre o horário, o tempo dela, com certeza vai faltar tempo para tudo que ela precisa. Porque o ajuste do seu tempo, eu sempre falo, acontece de repente na semana da diretora da escola falar, eu preciso de 1 hora com você essa semana, para falar sobre uma situação muito importante do seu filho. O que vai acontecer, Cris? Eu vou parar tudo e vou lá. Você vai ter que dar um jeito. Eu Sim. não tenho 1 minuto sobrando essa semana, mas você vai arrumar essa 1 hora. Porque o seu filho é importante. Sim. Só que a gente, muitas vezes, entende como um crime tirar essa 1 hora por semana para fazer uma atividade física, para fazer um tratamento. Verdade. Né? Então, é uma questão mesmo imposta pela sociedade, que fez com que a gente se entenda como não sendo importante. Se colocando em segundo plano, né? Ou em último, né? Às vezes, assim, vem tudo na frente. Vem a família, vem o trabalho, vem a opinião dos outros. E daí, se sobrar algum tempo, a gente se olha e se cuida. É verdade. Bom, e em relação não só à questão emocional, mas algo que eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos, as pessoas elas estão tendo muita dificuldade, eu acredito, até pelos fatores emocionais, dificuldade em relaxar, em ter uma boa noite de sono. Muitas pessoas acabam tendo que procurar uma ajuda médica, tomar um remédio para poder conseguir dormir, né? Porque a gente percebe, não por desliga, toda essa né? agitação, o cérebro não desliga, né? Isso. Ele não sabe qual o momento que ele tem que desligar, porque ele está totalmente estimulado 24 horas por dia. Você acredita que também a questão do sono, ele impede também o processo de emagrecimento ser eficaz? Totalmente. Ele está intimamente ligado em tudo que a gente falou até agora. Nós não falamos sobre ele, mas ele é tão importante quanto todos os outros componentes que a gente falou que importam para o processo de emagrecimento. É durante o sono que muitos hormônios são produzidos. Sim. Uma noite mal dormida vai fazer com que a gente tenha muito mais estresse depois, e isso faz com que o nosso organismo fique mais inflamado. Um organismo mais inflamado vai fazer com que tenha mais acúmulo de gordura e toxina. Isso sem falar que muitas pessoas acabam, por conta dessa falta de descanso, compensando em excesso de alimentação. Muitas pessoas, inclusive, porque não conseguem dormir bem, levantam no meio da noite para comer. Ou vão fazer a última refeição muito tarde também, dificulta muda o sono, todo o formato ali. Dos horários de comer, a quantidade de comer, as escolhas do dia a dia. Esse corpo vai ficando inflamado, vai ficando estressado, vai ficando... Entende-se pelo nosso metabolismo que precisamos de um aporte maior de energia, porque a gente está cansado, estressado. E muitas vezes acaba, sim, não comendo errado, fazendo escolhas ruins. Não faz atividade física porque não tem ânimo, porque está muito cansada. Então, é uma mudança que vai virando uma bola de neve. Tudo é importante. E uma coisa está interligada à outra, né? Totalmente. De tudo que a gente falou. Então, né, não dorme bem, come mal, né? Não exercita. Fica estressada, não faz exercício físico. Inflama o metabolismo, vai precisar de medicamento para desinflamar. Daí, ao mesmo tempo que esse medicamento ajuda por um lado, ele tem os seus efeitos colaterais. Isso é só, né? Vamos dizer lá, vidibula. Sim, né? Tudo tem o seu efeito colateral. Então, o estilo de vida pensado minimamente no básico bem feito de todos os dias é o segredo do sucesso. Sim. Bom, nós conversamos de tanta coisa, foi tanta informação, tantas respostas que você me trouxe aqui, que foram esclarecedoras, que eu tenho certeza... tão rico, né? Que eu tenho certeza que quem está ouvindo tá louco para perguntar isso para você. Porque a gente falou de tantas coisas diferentes
Claro, tudo sobre emagrecimento. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está em casa gostaria de ter essa oportunidade de fazer para você. Tem algo hoje no mercado para quem quer ser resolvida consigo mesma e conseguir emagrecer definitivamente? É claro que existe. E eu vou te dizer uma coisa. É importante que você, mulher que está aí, que tem problema com peso, procure a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Se sozinha até hoje você não conseguiu, não é um medicamento, não é uma dieta milagrosa, não é uma terapia, posso até dizer, que vai fazer com que você, de fato, chegue ao peso que você deseja e tenha essa situação resolvida para o resto da sua vida. Você precisa se entender como os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você precisa de um olhar muito mais humano para todos os detalhes que são importantes em você. E aí sim você vai conseguir chegar no seu peso ideal e vai mantê-lo para o resto da sua vida. É o básico bem feito, acompanhado. Muitas vezes a gente precisa de alguém que realmente carregue a gente no colo, sabe? Como uma mãe. Porque a gente carrega tudo no colo, mas ninguém às vezes entende a gente como de fato a gente é, com todas as nossas particularidades. Então procure um ambiente, procure um profissional que possa te entender, te acolher e te entregar recursos como esse que a gente falou aqui no programa. Porque assim depois você me conta. Importante buscar bons profissionais do mercado, né? Porque a gente percebe que tem muitas pessoas que falam hoje de emagrecimento, mas a gente precisa ver quem realmente tem conhecimento suficiente para nos ajudar nesse processo que é desafiador, mas que é possível. É desafiador, mas ele merece ser respeitado e ele pode ser alcançado. A experiência do profissional, a capacitação do profissional precisa ser altamente analisada na hora da escolha de quem vai te acompanhar. E tão importante quanto isso, o quanto essa pessoa, além do conhecimento teórico, além da prática, tem esse olhar individual, humano, porque a ciência ela está aí, ela entrega incríveis artigos que mostram o que tudo dá certo. Mas sempre existe aquele caso que deu errado. Então, é preciso ter esse olhar muito humano, individualizado, para cada pessoa. Bom, gente, que delícia de bate-papo. Eu adorei conversar com a doutora Renata. Me esclareceu muitas coisas, porque é um assunto que eu adoro. E tenho certeza que você, mulher que está ouvindo esse programa, também adorou poder tirar todas as dúvidas aqui sobre esse tema que é tão rico, que é emagrecimento. Bom, doutora Renata, eu agradeço pela presença. Eu que agradeço, foi uma delícia, que bate-papo incrível. Muito obrigada, Cris. Essa foi a participação da doutora Renata Vasconcelos, especialista em emagrecimento, e ela compartilhou com a gente um pouquinho do seu conhecimento sobre como eliminar peso definitivamente. Siga o Instagram da Rádio Paiquerê 91.7 e o meu Instagram, Cris Magaldi, com H. Esse foi o Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço, todos os sábados à 1h da tarde. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.